Olá, meus nobres amigos inscritos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas. Tio Spook aqui novamente para mais um depoimento. Sim, eu trago a vocês sempre novos depoimentos, pessoas que ali se sentem mais confortáveis em escrever um texto, claramente, do que fazer um vídeo. E não tem problema algum nisso, não é mesmo? As pessoas às vezes ficam tímidas. Tio Spook, eu tenho na timidez? Sou tímido. Sem problema, nós vamos então ler. Bom, recentemente, o meu xará Rodrigo Alves me escreveu no Limpeza de Casas, dando um feedback sobre o procedimento que foi realizado junto a ele, junto ao irmão, e a limpeza também relacionada à mãe dele, tá? São procedimentos que nós realizamos aqui junto ao canal. Todo mundo aqui, acho que a grande maioria já passou por isso, sabem de como tudo é feito, tá? Mas são terapias complementares, as quais eu, ao longo de mais de 30 anos de estudo, hoje consolido terapias advindas do budismo, do hinduísmo, das Filipinas, técnicas que realmente foram comprovadas e validadas por dentro de religiões, mas também por pessoas que olharam e falaram, pô, o negócio aqui é interessante. Muitos hospitais nos Estados Unidos começaram a utilizar técnicas desse tipo para poder, então, ajudar pacientes, principalmente na recuperação de enfermidades. Então esse é meu depoimento sobre a limpeza geral realizada recentemente para mim, para o meu irmão. Também vou incluir o depoimento de limpeza geral solicitada para minha mãe em março do ano passado, tá? Esse e-mail é desse ano, 2024. No ano passado eu solicitei uma limpeza geral para minha mãe, que sofria com pesadelos há quase 13 anos e insônia há 4 anos. Caracoles, pesadelos há 13 anos. Que loucura, cara. Assim, é impressionante, né? Veja, as pessoas, elas passam por situações na vida que geram a acumulação de tristezas, mágoas, frustrações e se tornam fantasmas que nos acompanham. Não necessariamente fantasmas físicos, né? Ou seja, nós realmente sendo perseguidos por alguma coisa atrás de nós, mas aqueles fantasmas baseados em nossa própria história, nossa tormenta de vida. Ela sofria com terror noturno diariamente, acordava durante a madrugada assustada. Isso é muito ruim porque pessoas que têm problema cardíaco podem até ter mais complicações, né? Porque você acorda com medo do susto, do pânico, de uma situação temerosa sobre você ao longo de uma noite, o qual deveria ser um descanso do seu cérebro, e você acaba acordando mais agitado ainda. Era possível ouvi-la no meu quarto tentando gritar e pedir ajuda nos pesadelos. Quando ela não acordava sozinha, eu tinha que levantar e acordá-la durante o pesadelo. Dizia que via vultos passando por ela. Quando a gente tem pesadelos, e geralmente temos, é normal, dias agitados fazem uma pessoa ter uma noite agitada. Alimentos pesados fazem uma pessoa ter uma noite agitada. Nós ficamos vulneráveis a energias ao nosso redor. Então, quando temos então um cérebro que fica realmente agitado ao longo da noite, o nosso subconsciente liberando e bombardeando o nosso consciente ali com mensagens, com imagens, né? E você fica recebendo aquilo, você notadamente fica sem reação, pois todas as possibilidades de reação elas são anuladas. O seu corpo entra num relaxamento tão profundo que você não consegue ter um mecanismo de defesa para poder sair daquilo. Algumas pessoas treinadas, elas possuem travas. Essas travas, elas são colocadas ao longo de uma noite. A mente vai entender, por exemplo, que nem aquele filme do DiCaprio, né, chama Inception, que ele gira o peãozinho. E ele sabe que se o peão não parar, significa que ele está ainda no sonho. Se o peão parar, ele está na realidade, pois a realidade, então, aufere a gravidade sobre o peão. Então você coloca essas travas. Geralmente uma pessoa normal, ela não possui isso, ela deixa se levar. Então é como se você fosse caindo sem parar num poço, onde lá você não tem possibilidades para erguer um braço, para ouvir, para cheirar, para ver. Você está rodeado pelo seu subconsciente, que está então trazendo imagens de acordo com o que você vai
gerando ao longo da sua vida ou do dia. Até que a limpeza geral foi realizada. A limpeza geral é uma limpeza onde a gente trabalha todos os pontos, retirando tudo aquilo que está agindo diretamente sobre o indivíduo. Então vamos supor que você estava andando na rua e tomou uma descarga de um olho gordo. Você percebeu que alguém olhou feio para você e que as coisas começaram a andar de lado. Você fala, pô, alguém jogou uma energia ruim sobre mim. Então você passa a se observar dizendo, minha vida começou a ir para o lado. Preciso tirar essa energia. A limpeza geral serve para exatamente limpar esses pontos de energia e fazer com que rapidamente a pessoa volte a seguir o seu caminho, tá? Existem tratamentos específicos para enfermidades específicas. Mas se a pessoa fala, tá, eu não estou passando nenhum problema agora, tá até ok minha vida, mas acho que daria legal se a gente tirasse essas energias, seria muito bom retirar para começar então a galgar degraus melhores, seja num emprego, seja num relacionamento, seja numa mudança de casa, seja numa troca de ambientes, um país, uma cidade, um estado, ou o que for. Então a limpeza geral ela é muito solicitada. Ela disse que sentiu algo tocar no braço dela durante a noite, o que coincide com o horário da limpeza e com a data em que recebemos um e-mail informando que a limpeza geral havia sido realizada. É o que eu falo para as pessoas, isso aqui não é efeito placebo, como infelizmente muitas pessoas de índole duvidosa, mau caráteres da internet, acabaram me profanando, não é mesmo? O que a gente fala não existe placebo, a pessoa nunca sabe quando ela vai ser tratada, quando vai passar pela sessão, ela não sabe. Quando acontece então da sessão ser realizada, ela recebe um e-mail, esse e-mail acontece de madrugada, 2 horas, 3 horas da manhã, às vezes 4 horas da manhã, a pessoa está recebendo. Aí no dia seguinte ela vê lá na caixa postal um e-mail dizendo, pô, tá aqui, 2h30 da manhã, o cara tava trampando. Enquanto as pessoas estão dormindo, o tio Spook está trabalhando. E ela então passa a receber essa limpeza. Alguns fenômenos acontecem enquanto a pessoa dorme, e esses fenômenos são curiosos, como ela sentir o braço sendo tocado, como se fosse um resgate desse sonho profundo, ou desse mergulho num poço, não é? Que é o pesadelo. Então as pessoas sentem isso. Acordei de manhã e a vi dormindo profundamente. Após a limpeza, minha mãe ficou calma, não teve mais pesadelos, não gritou mais durante a madrugada, não teve mais insônia e os sintomas de depressão também desapareceram. Hoje ela dorme tranquilamente, sem pesadelos há quase 1 ano. Aí eu vou ter que puxar a sardinha para o meu lado, né? Porque assim, não houve pactos com mamão, caspeira, com salada mista, não houve pacto com Lúcifer, não houve pacto com Deus, não houve cerimônia de entra no círculo mágico, sai do círculo mágico, entra no círculo mágico, sai do círculo mágico, não houve nada disso, não houve sacrifício de animais, olha que coisa linda, nenhum animal foi sacrificado, nenhum animal teve que realmente se submeter a uma tortura para que uma pessoa pudesse dormir. Olha que legal, porque veja, hoje a gente tem um mundo repleto de pais de santo. Pessoas que utilizam-se então, se perfazem de suas redes sociais para propagar a sua, entre aspas, macumbaria, que macumba é um instrumento de Angola, não é mesmo? Mas a gente chama de macumbaria quando a gente fala coloquialmente, dizendo que os caras eles matam animais para fazer esse tipo de coisa, pactos, os caras pagam 5 mil, 10 mil, 15 mil reais. Veja, qualquer pai de santo iria chegar para a mãe dele e falar, por 15 mil reais eu faço a senhora dormir. Uma mulher que está desesperada, 13 anos com insônia, sabe, pesadelos, é óbvio que ela paga. O que a gente acaba cobrando das pessoas é algo tão, literalmente, simbólico. Para receber um e-mail tão bonito assim e ver que uma mulher que estava com problemas para dormir, no início de uma depressão, claramente, 13 anos com terror noturno, insônia e tudo mais, você entra em depressão, seu sistema nervoso fica abalado.
E eu fico muito gratificado em poder ajudar uma pessoa e fazer com que ela volte à vida. E só utilizando do budismo tibetano, só utilizando de princípios da medicina tradicional chinesa, da acupuntura, da bioenergia, só utilizando de práticas tão belas que foram utilizadas dentro de templos, infelizmente fechados, isoladas, porque o mundo prostitui ensinamentos. Então, quando a gente vê esse tipo de coisa, eu me sinto tão honrado de poder ajudar uma pessoa a sair disso. E eu fico também triste porque as pessoas gastam rios de dinheiro com videntes, rios de dinheiro com pactos, sempre surge um mau caráter com uma capa preta com nome de pomada para virilha, dizendo que vamos fazer pacto, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, sabe? Prostituindo ensinamentos e prejudicando cada vez mais as pessoas. Eu fico cada vez mais triste, sabe? No caso, então, do Rodrigo. Comecei a ter sintomas de depressão e ansiedade no ano passado. Comecei a tomar medicamentos para controlar a ansiedade e depressão. Claro, tem que tomar. Tem que tomar, sabe? Veja, quando eu tive Covid, na segunda vez, eu tive uma febre de quase 40 graus aqui em casa. Parecia o Twister, né? 40 graus de febre. No dia seguinte, 7 horas da manhã, eu estava no hospital. Por quê? Porque eu queria comprovar que era o Covid, para saber que procedimento que eu ia tomar. Fui lá, passei a manhã toda no hospital, fiz os exames, a médica, depois de 3 horas ali, aguardando o resultado do exame, transpirando horrores, a médica olhou e falou, parabéns, você está com Covid. Show, sem medo, sem pânico, o que eu devo fazer? A médica falou, eu tenho a possibilidade de dar tais e tais remédios. Eu falei, show, me dá, porque eu também vou fazer procedimentos em mim para poder me livrar rápido disso. Em 3, 4 dias eu estava tranquilo, sem mais o Covid. Entende? Foi uma doença que quase me levou e depois que eu tive pela segunda vez, eu falei, tá bom, me dá o que a senhora quer que eu tome e em contrapartida eu vou fazer aquilo que eu posso para me ajudar. E a recuperação foi muito mais rápida. Eu sempre falei para as pessoas, nunca abram mão dos seus remédios. Quem distorce o que eu falei foi um canalha da internet que disse que eu falo para as pessoas para elas não utilizarem, então, de medicamentos. É um doente, literalmente esse cara tinha que ser internado. Mas eu sempre falo para as pessoas, por favor, tomem seus remédios. Disse para o meu irmão que queria solicitar limpeza geral e expliquei como funciona. Disse que os obsessores ligados a nós seriam encaminhados. Após ter dito isso, algo não gostou muito da ideia e comecei a sofrer ataques espirituais durante a madrugada. Algo me acordava, sentia algo próximo de mim e tentava induzir a paralisia do sono. No entanto, eu conseguia sair rapidamente da paralisia do sono. Isso acontece e ainda bem que você prestou atenção no que eu sempre falei. Tem uma limpeza de casas, que eu acho que foi o 5º episódio da limpeza de casas, onde eu fui na casa de um rapaz que ele passava por problemas seríssimos de agressividade. Numa noite anterior, a gente foi, acho que domingo, lá, foi domingo de manhã, acho que foi na sexta ou no sábado, eu acabei dormindo no meu sofá. E raramente eu durmo em sofá, mas é muito raro. Eu não sou adepto em dormir em sofá, para isso existe a cama. E aí eu acabei apagando no sofá e realmente eu vi a presença de um vulto, que se aproximou e ele falou, não quero que você vá na casa desse menino. E eu comentei, eu descrevi, né, no dia que eu fui na casa dele, com a equipe do Ponto 25 Filmes, eu comentei, falando, cara, eu sonhei com uma pessoa assim, 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 falando para eu não ir aí. Ele olhou para minha cara e falou, é exatamente esse ser que eu vejo na minha casa. Uma pessoa que, deveras, não tem nem o porquê falar o que vê, o que não vê, o que sente, o que não sente. Até porque ele era uma pessoa mais fechada. E ele abriu o jogo e falou, é exatamente esse cara que está no meu quarto. Tá? Acontece sim de obsessores, espíritos, vultos, seres falarem, eu não quero que o Rodrigo faça. Por quê? Porque eles, cara, imagina que você tá lá tomando um puta de um sorvete delicioso no restaurante e de repente vem ali uma moça e fala, putz, trouxe o pedido errado. Você fala, o quê?
De jeito nenhum. Não, tem que tirar o seu prato. Não vai. O obsessor, ele não vai querer ir embora. Ele está se deliciando com você. Ele está se deliciando com o seu corpo de energia. Ele está se deliciando com aquilo que você ainda proporciona a ele em vida. Bom, em seguida eu colocava a oração em aramaico disponibilizada no canal e conseguia dormir. A oração em aramaico é exatamente para pessoas que são ou judeus ou cristãos, uma vez que o Pai Nosso em aramaico ele transita dentro do judaísmo e do cristianismo, tá? Se você for até uma sinagoga, eles cantam o Pai Nosso. Eu acordava extremamente cansado, desanimado com a vida e às vezes tinha picos de raiva e dores de cabeça que não passavam facilmente. Isso porque os obsessores, eles primeiro, quando eles vão fazer insensivamente um ataque em um indivíduo, ele vai agir sobre o seu sistema nervoso. O sistema nervoso central de um indivíduo, né, que acaba afetando toda a região da cabeça, é o que desestabiliza todos os outros pontos. Então, na hora que ele age sobre o sistema nervoso, ele faz com que você tenha picos de agressividade, insônia, fique agitado, fique inquieto. Cara, é como se, sei lá, alguém enfiasse uma agulha no seu bumbum e você ficasse desesperado, porque toda hora você via que não tinha nada. Cara, tem alguma coisa me pinicando, tem alguma coisa, eu não sei o que é, não sei o que é, você começa a ficar irritado, entendeu? Então você não sabe o que é, são situações de que busca tirar a sua instabilidade, então você está tranquilo. Ele age no seu sistema nervoso tira você do sério, agindo sobre o seu emocional, que afeta o seu sistema respiratório e o digestivo. Acabou. É levar uma pessoa a picos de raiva monstruosa, entendeu? Ora, antes da limpeza eu tive pensamentos de autoextermínio, caracoles, e crises de choro no quarto. No entanto, algo me dizia que a limpeza seria realizada naquela noite e que eu deveria ir dormir. Eu vou dar um spoiler para vocês. Claro, só para aqueles aqui assistem esses depoimentos. Existe um horário que eu começo a fazer essa limpeza. Não é meia-noite, é bem antes da meia-noite. Tá? Bem antes mesmo. Esse horário é um horário que eu boto as pessoas para dormir. Então, se você estiver fazendo algo durante esse horário, você vai dormir. Mas vai dormir que nem uma criança. Então, quando você começou a ter essa percepção dizendo, cara, tô sentindo que vai ser essa noite, tem alguma coisa me levando, é porque a coisa tá acontecendo. Geralmente, eu não vou falar o horário tal, mas eu começo bem antes da meia-noite, mas bem antes. Então, começa a preparar as pessoas começam a sentir o fluxo de energia saindo, começam a entrar em um estado de dormência e fala, cara, que estranho, tô indo pra cama mais cedo hoje, tô me sentindo estranho. E eu capoto a pessoa. Então a pessoa fica 4 horas comigo fácil, sendo fritada, tá? Na cama. Fui me deitar e logo em seguida desmaiei. La garantia soy yo. Acordei 1 hora depois com um e-mail informando que a limpeza havia sido realizada. Voltei a dormir e acordei no dia seguinte sentindo um vazio. Senti algumas pontadas na parte do intestino e do pulmão. Leia-se, pulmão, eu acabei de falar. Eu tô lendo o e-mail junto com vocês, tá? Lembra, eu acabei de falar, eles vão agir no sistema respiratório e digestivo, porque aí ele começa a desestabilizar você. O intestino é o aparelho digestivo. E o pulmão, então, ele vai agir sobre as emoções. Se você tem falta de ar, você tem o quê? Ansiedade, você fica aflito, você fica ansioso. Tudo que envolve essas emoções atreladas mais a essa parte de ansiedade, depressão, nervosismo, irritabilidade, tem muito a ver com o sistema respiratório. Então, você capotou. 4 dias após a limpeza, 90% da tristeza se foi. A ansiedade diminuiu muito, a mente mais calma, sem um turbilhão. Após a limpeza, eu não sofri mais ataques durante a madrugada e tenho estado muito bem ultimamente. O meu irmão relata a mesma coisa. Diminuição da ansiedade, clareza nos pensamentos, diminuição da tristeza. Isso com uma única limpeza geral. Agora pensa comigo, o meu amigo Rodrigo. Se você faz uma limpeza geral por mês, o que acontece com você? Se você já teve toda essa percepção, essa sensação, e começou então
a mudar mediante a clareza da sua mente, ao ambiente mais claro, as situações mais claras, a quietude, a paz. Imagina uma vez por mês o que acontece com você. Você tem uma blindagem. Por quê? Porque eu sempre falo para as pessoas que um porco nunca sabe o que é o corpo puro, limpo, porque ele sempre está na lama. Um hipopótamo é a mesma coisa. O hipopótamo ele sempre está, então, na água. Quando você tira essa percepção dizendo eu sou depressivo, tenho depressão, aceito a depressão, e você tira isso da raiz da pessoa, ela acorda no vazio, ela fala, cara, tem alguma coisa aqui que não tem em mim mais. Eu estou procurando faz tempo e não acho. Se continuamente você fizer essa limpeza geral, você vai entender, primeiro, o diferencial entre o que é estar sujo e limpo. Segundo, que toda vez que você tiver percepção de algo ruim na sua casa, ou no seu quarto, ou sendo observado, você sabe que é alguém que está atrás de você. Então, na hora que você solicita a limpeza geral novamente, esse cara ele está com os tempos contados, essa energia está com os dias contados, porque ele vai ser encaminhado. Então, todo o mal que age sobre você, sobre seu irmão, sobre sua mãe, sobre sua casa, vai sendo expurgado a cada vez que a limpeza é realizada. Então, você acaba adquirindo uma blindagem natural por meio das sessões. Entende? Essa é a beleza. Então, você tem o seu personal coach espiritual aqui. Eu sou o seu Pablo Marçal do mundo espiritual. Que merda. Não é Pablo Marçal do mundo espiritual. Porque você, então, vai ter uma proteção contínua uma vez por mês. Pegou? Então, você vê que com uma única sessão é capaz de tirar realmente muita sujeira que existe dentro de nós. E, de novo, todos nós passamos por situações ruins na vida, que nos levam à depressão, a tristezas, mágoas, estresse, sabe? Seja no trabalho, seja no dia a dia, seja nos relacionamentos, seja na faculdade, escola, o que for. Porque a nossa mente acaba criando esse sistema de autodestruição. Você se auto-sabota. E assim, no mundo de hoje não tem como escapar disso, cara. Sabe, a gente tem um fluxo de informação muito forte, nós somos bombardeados por informações 24 horas que nos levam a ter uma reação química e naturalmente biológica sobre tudo o que acontece ao longo da nossa existência. As percepções, o ódio, a raiva, quer dizer, nós somos bombardeados 24 horas por coisas ruins. As pessoas não estão mais recebendo informações boas, bonitinhas. É o que eu falei hoje. Quando eu abri o meu sistema aqui do computador, né, que a gente tem esse sistema aqui que você clica no grau e de repente, né, tá 22 graus aqui em São Paulo. Aí vem um monte de notícia absurda. Absurda. Sabe, é só tristeza, é só dor, é só coisa horrível, sabe? Você recebe esse tipo de informação, como é que você vai lidar com o futuro, né? Você absorve esse tipo de coisa. Então, é o que eu falo para as pessoas, temos que peneirar aquilo que realmente nós recebemos de informação. Mas é muito difícil. Da mesma maneira que é muito difícil a gente peneirar tudo aquilo que a gente recebe da vida. É difícil. Mas, de novo, eu agradeço, Rodrigo, de coração por você confiar em mim. Eu agradeço de coração por você entender aquilo que é falado no canal mesmo, tá? Porque, obviamente, o teu e-mail deixa claro que você acompanha, sabendo exatamente que os obsessores eles não querem ir embora. Sobre a paralisia do sono, sobre o que acontece, muito obrigado por assistir o canal e confiar em mim. Tá? E, de novo, é o que eu falo, nenhum cachorro foi assassinado, nenhum banho de sangue aconteceu. Você não foi atrás de um cara que tem o corpo todo tatuado, com cartola e capa preta, dizendo que você vai fazer pacto com mamão, com pera, com salada mista, que você vai vender a sua alma para Lúcifer, nada disso, tá? E que realmente, por um valor bem baixo do que esses caras do mercado cobram, você teve aquilo que você precisou, tá?
Então eu fico muito contente por poder te ajudar, de coração. E de novo, né, para aqueles que querem passar pela mesma coisa que o Rodrigo passou, todo mundo que sabe que eu sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, eu sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam, para que por meio de técnicas complementares a gente possa complementar a medicina e não substituir. Complementamos junto aos tratamentos das enfermidades físicas, emocionais, mentais, bem como as limpezas de casa e as análises de casas. Para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com. Se você não sabe escrever o e-mail, aqui embaixo na descrição, você vai clicar aqui na setinha aqui embaixo e vai abrir um textão e lá tem um e-mail certinho. É só copiar, jogar no seu Google, lá no seu Google e-mail, e aí você manda para nós o seu e-mail com a solicitação do seu tratamento para as enfermidades físicas, emocionais, mentais, bem como as limpezas de casa e as análises de casas. Todo o trabalho é cobrado, uma vez que eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. E para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de donation: PayPal, seja membro, valeu. Os 3 encontram-se aqui abaixo, basta você clicar em qualquer um desses linkzinhos e você vai ser levado a uma pagininha que você pode doar o valor que você quiser ou puder. Ou mesmo nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e próximos depoimentos, e bons sustos a todos nós.